Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje nosso encontro é com um pensador que atravessa fronteiras entre religião, filosofia e vida prática. Vamos falar sobre espiritualidade, crise, autenticidade e o que a alma pede de nós nestes tempos acelerados. Nosso convidado é Newton Bonder, rabino, escritor, doutor em literatura hebraica, líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil e autor de mais de 25 livros, entre eles o best-seller A Alma Imoral. Ele fala sobre paradoxos humanos e sobre como encontrar sentido em meio a tantas incertezas. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Agradecemos muito a nossa parceira NK, que está vestindo nós três com esses looks lindos para esse episódio. Bonder, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui no Almas Peregrinas. Newton, é uma alegria ter você conosco. E conta pra gente, o que te levou a se tornar rabino? Ai, não sei. Às vezes tem uma razão, assim. Tudo é uma construção. Assim, eu tenho uma formação de engenheiro mecânico que eu fiz aqui, terminei na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Até porque para ser rabino você tem que ter uma outra profissão. Você não pode ser só rabino. Não sabia. E que era uma... É porque muitas vezes o rabino ele é equiparado muito à função do padre, do pastor, né, porque é um representante da comunidade judaica. Mas assim, a figura do rabino é mais professor do que uma figura sacramental, né? Então a função mais dele ter uma profissão. No passado ele era carpinteiro, era sapateiro, não sei o que lá, e rabino era o título tipo um mestre. Então, até hoje, as escolas rabínicas, elas demandam de você ter uma outra profissão para você ganhar dinheiro, se sustentar, vai para um outro lugar, não vai buscar a religião para o seu sustento, pelo menos. Mas com o passar do tempo, as pessoas passaram a delegar ao rabino uma série de funções, tudo mais, terceirizar. Então existe essa figura, mas a origem é meio assim. Então, eu sou engenheiro mecânico, que tem muito a ver comigo, né? Assim, apesar de que eu nunca quis ser aquilo, né? Porque eu fui por indução social, assim, né? Na época era o que todo mundo buscava fazer por excelência e tudo mais, mas aquilo não tinha a ver comigo. O meu era muito mais a área humana, apesar de eu gostar muito qual a palavra aqui, da racionalidade no sentido positivo, e o tempero da racionalidade é imbatível em qualquer coisa espiritual. Demais. Ô Newton, você acredita que todos nós temos uma missão espiritual? Olhando para trás ou olhando para frente? Para frente e para trás, você escolhe. É diferente. Olhando para frente, eu acho. Para frente E é não. para frente que se vai. Para frente não. Para trás. É? Vamos ver se a gente está falando da mesma coisa. Nós não somos especiais. Eu não cheguei aqui e eu tenho um mandato de ser... Eu posso virar um prêmio Nobel, eu posso virar um personagem histórico, né? Isso é uma construção de uma potência. Mas eu não venho aqui com um ticket de loteria e outro não. Eu venho com potências. Então, eu experimento esse mundo. Tem gente que já viveu esse mundo e que por doença, por guerra, por infortúnios, por não ter acesso, teria sido o Einstein ou uma liderança religiosa e não foi. Como entender isso nos planos mais transcendentes? Não sei, porque não tenho acesso a isso, né? Então, por isso eu acho, quando você vivendo esse mundo, estando aqui nesse mundo, você não é especial, porque eu teria que ser especial para ter esse ticket, mas eu sou único. E essa diferença ela é muito importante. Eu tenho um potencial único, eu represento uma manifestação
da divindade, da natureza, como você quiser colocar isso, e interajo com o mundo. Se o mundo também, esse mundo não me abraçar, se esse mundo for hostil, tudo mais, eu sou muito pequeno, eu não sou especial. Eu não vou empurrar o planeta, o sistema solar. Mas a missão não precisa ser especial. Não, então, a missão, ela é uma coisa que o seu potencial vai entendendo. Mas você não chega aqui bebezinho, esse tem a missão disso e aquele tem a missão daquele, e esse vai longe, esse vai curto. Mas no sentido de uma missão espiritual, na construção da evolução sua como espírito, você não acha que tem uma missão nesse sentido? Eu acho que todos nós temos. Todos. Sim. Mas não é, ela é única para todo mundo que nasceu. Nascer, a gente já viu isso, que rola por todos os Instagrams da vida, do quão especial é você ter aparecido por aqui. Porque a chance de você ter aparecido aqui é a mesma coisa de ganhar 100 primeiro prêmio de loteria consecutivamente. Essa é a chance da sua pessoa, especificamente a sua pessoa, ter baixado aqui, versus todas as outras possibilidades de pessoas que não baixaram. Então isso é uma realidade. E isso tem potências. E essas potências são pessoais e são coletivas. Que eu acho que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de entender, né, como a gente... É maravilhoso que a gente conquistou, que é a nossa individualidade, a percepção, quanto a gente consegue crescer, a psicanálise que ofereceu para nós, né? O quanto a gente mesmo é um aventureiro, um visitante do nosso próprio ser. E a gente fica totalmente extasiado de se descobrir o seu inconsciente, as camadas que existem em você, né? No plano do seu próprio corpo, mas o seu corpo. A gente chega nesse mundo e a gente acha que cheguei... A minha história entranhada no meu corpo é uma história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. É a história do ser humano, até o ser humano virar a chave e ser, antes de ser um homem, homo sapiens, ser um humanoide. Uma grande origem, né? E depois aquelas coisas loucas em que a gente já foi anfíbio e a gente já esteve no mar e a gente foi célula. E isso está totalmente desenhado dentro de nós. Então a gente chega cheio de ideias, né? Por isso que o texto bíblico diz assim, não é num lugar de redundância, de que não tem nada de novo sob o sol. Não é no sentido de que, então tá, tudo já aconteceu, tem nada para eu fazer de novo, eu vou ficar... Não, é só para cair a ficha para você, que essa é uma história das histórias das histórias, e isso está em você. Então, e nesse lugar que eu tô falando, que vai para trás do personagem Milton, vai ficando cada vez mais coletivo. Um coletivo que é a família, um coletivo que é, às vezes, ancestralidade, essas tribos da qual a gente veio, mas vai mais para trás é esse ser humano, e vai mais para trás é bicho. Esses seres que não se total. precederam. Total coletivo, né? É totalmente coletivo. Então, por isso que eu fui assim um pouco arredio a essa ideia que a gente tem. Eu entendo como a gente, quando olha para trás, e a gente vê o nosso struggle, a nossa batalha, das coisas que a gente deixa de fazer. Só para imaginar quantas coisas que eu poderia ser que eu não vou ser. Que estão totalmente fora do meu cardápio de ser. Nessa vida. Nessa vida, tá em aberto. Eu não sei responder. Eu só vejo esse capítulo. É o que me é dado ver. Mas eu tenho muita clareza, né? Eu acho que uma das coisas do envelhecimento, né, é que as pessoas vão enxergando para trás e elas veem que, assim, o caminho que você optou, ele era um caminho. Ele não era o caminho. Mas quando eu olho o meu caminho como personagem, ele já não é mais único, ele é muito especial. Mas é uma visão de espelho retrovisor. Para frente existem muitas potências. Possibilidades, é verdade. Milton, você mostra no seu livro Alma Imoral
que tradição e transgressão são complementares. O que significa na prática isso? Então, eu entendo a tradição. A tradição é um recurso humano, a cultura humana, de sobrevivência, né, de adaptação, de evolução. Né? O ser humano ele vai fazendo escolhas. Se você para pensar, a coisa mais óbvia, né? E veja a complexidade disso. Em dado momento a gente optou, e a nossa sociedade é monogâmica. Pelo menos ela é monogâmica por vez. Ou até onde você quer mostrar que para todo mundo que seja, né? Mas é uma cultura que a gente tem, né? E a gente entende isso. Mesmo que a gente tenha que ter várias maneiras de reconstruir, para isso não virar uma coisa, uma armadura que mantém situações de grande tristeza que no passado, a gente sabe disso, a gente tem avós que viveram assim, uma tortura de vida, que ficaram engessados ali numa moral. Porque o divórcio era super condenado e até proibido em alguns lugares, né, durante um tempo. Elas achavam que era aquilo mesmo, que elas tinham que passar e é isso. Não, mas teve uma época em que não existia a opção. Não existia o divórcio em si, apesar de que a tradição judaica é muito curioso. A tradição judaica, junto com o casamento, inventou o divórcio. Por isso que a tradição judaica é mais de 3 mil. A gente não sabe exatamente quando começou essas datas lá para trás, ficam muito confusos. Mas o casamento judaico tem um documento em que você assina. Como era patriarcal, uma sociedade obviamente uma moral patriarcal, quem assinava o documento era o marido, o documento de casamento. Por quê? Com testemunhas que eram testemunhas a favor, digamos, da noiva, né? Porque como havia a ideia do divórcio, num mundo onde a mulher não participava corretamente lá do mercado de trabalho e tudo mais, se ela saísse da casa dos pais e ela deixasse de ser 0 quilômetro, né? Esse lugar muito louco, mas era real. E ela fosse abandonada por esse marido. Porque ele tinha direito ao divórcio. Ele tinha o direito ao divórcio, ela também tinha direito ao divórcio. Em razões menos privilegiadas que era unbalanced. Era bem, mas, por exemplo, se ele fosse infértil, se ele fosse incapaz de prover um filho e tudo mais, aquilo ela podia demandar uma justa causa. Uma justa causa em determinadas. E para o homem tinha várias justas causas. Mas havia uma percepção de que, sim, a nubilidade, o casamento, é até que a morte os separe, porque a ideia do casamento de tradição, isso não é casamento da natureza. Na natureza, ninguém se casa. Na natureza, e os mais... você tem... Cada grupo tem os seus modelos. Mas eu chamo a atenção da monogamia porque a monogamia é a mais absurda. Se você está buscando uma forma de adaptação e de melhor resultado evolutivo, por que um homem vai esperar 9 meses sentado, esperando, quando ele podia estar tentando, do ponto de vista reprodutivo, várias outras possibilidades. E você sabia que as chances de perder aquele filhote eram enormes. Então, o que ele está fazendo em casa, vendo televisão de chinelo por 9 meses, quando ele podia estar ali, né? Porque essa é a realidade biológica nossa. Né? Mas que se modernizou, então talvez as necessidades também mudem. Claro, é isso. Mas o que então? A tradição, por que alguém propôs a monogamia? Né? E mesmo toda essa distorcida, porque era uma monogamia muito mais para o homem, porque teve época que era monogâmico para o homem, mas não era. Né? O homem podia ter... Era monogâmico para a mulher, mas nunca para o homem. Então ele tinha várias mulheres, mas mesmo assim evoluiu a tradição judaica, que era originalmente, biblicamente, se vê lá. Então Jacó tinha 4 esposas e não sei o que lá. O único personagem bíblico é Isaac, que só tem Rebeca, que é monogâmico. Mas esses vínculos, eles atendiam a alguma coisa da humanidade.
eles não eram, essa moral, ela não funciona para atender a um júri de pessoas muito rigorosas, puritanas, que criaram um modo de ser. Isso é depois o defeito da tradição, quando a tradição vai virando engessada e vai virando esses personagens muito lúgubres, né? Vestidos todos de preto e julgando e levando para as masmorras e não sei o que lá, e condenando a bruxa, as mulheres, e todo esse universo, né, radical e que vai ficando entranhado das maluquices da nossa psique, Da humanidade. Da humanidade. Sim, mas isso se originou como uma proposta de melhor adaptação. Nessas estruturas, da onde a gente tem origem, ali havia uma violência enorme, porque tinha um macho alfa, que era dono de todas, nessa sociedade mega patriarcal, onde inclusive os outros machos eram submissos. E aquilo foi um avanço, porque tinha uma violência, assim como a gente tem o feminicídio horroroso, que ainda prevalece nos nossos dias, tinha o hominicídio, sei lá como chamar aquilo, entre o homem alfa, que matava à torta e à direito os Para predominar e mostrar ali que ele era um cara, né? Então, o contrato social, entre outras coisas, como é que eu vou... Contrato social, imaginou, nós éramos nômades. Agora eu vou morar e vou ser vizinho. Hoje tem uma vizinha na minha casa, tem a vizinha de um lado de cá, tem a vizinha de lá. Eu não tenho escolha, eu vou ter que viver a minha vida com aquela vizinha e com essa, eu adoro meus vizinhos. Mas quando você era nômade, né, ou você se mudava e ia para outro lugar, aquela pessoa não tinha esse lugar, ou você se livrava dela, não tinha lei, não tinha, né? Então, assim, para contrato social, nós tínhamos que inventar o vizinho. Tivemos que ter uma relação totalmente diferenciada. E para não sair se matando e ter esses Acordos, machos totalmente submissos, a monogamia era... funciona. Resolução. Todo mundo tinha direito a pelo menos Uma pessoa. Por sobrevivência até, né? A gente está botando aqui... Você veio fazer aqui, do ponto de vista, como é que eu vou dizer assim, biológico, o que você veio fazer aqui é ser uma ponte entre uma nova geração. Tanto é que, do ponto de vista biológico, eu amadureço, entro em maturidade, em puberdade, 12, 13 anos, tenho ali um período de mais ou menos 20 anos de fertilidade, e eu era descartado. Olha a loucura que a gente hoje vê, porque a nossa vida duplicou. A gente hoje tem imaginários de coisas que vão muito além. Mas só o fato de que a vida humana duplicou é um outro universo. É uma outra realidade. Até chegar para uma pessoa e dizer se casa até que a morte os separe, por aquela idade biológica de 30 e tantos, imagina que casamento era esse. Super funcionava. Agora são 100. Todo mundo superativo, todo mundo com vitalidade de jovem, porque morria jovem. Morria com vitalidade de jovem. Né? Então, aquelas estruturas eram uma coisa. Hoje é outra coisa. Então, a tradição, ela é parte dessa coisa linda do coletivo, de como as pessoas se cuidam, mas não num lugar assim hollywoodiano, moral. Elas se cuidam porque elas entram em contrato. Toda vez que você pacifica seres que são seres da selva, em que a gente tem a mesma natureza, eu sempre brinco, né? A gente sempre tem a mesma natureza do jacarezinho, que vai lá e come o patinho fofinho, que está ali num dia lindo como o de hoje, ali curtindo a vida e vem. Então, cada vez que nós saímos desse lugar e a gente pacifica em nome de alguma coisa que transcende a gente entrou num espaço uau, totalmente uau. Então, mas a tradição, ela começa com essa tentativa, mas ela depois, ela é muito comum ela enrijecer, ela ficar um lugar estreito, ela não atender o que ela queria atender. Ela ficou obsoleta. Ela fica obsoleta e ela está, ao invés de atender a vida
ao significado daquela vida complexa que é a vida humana, ela começa a ser um obstáculo. Um limite. E aí, a ideia da transgressão. Mas a transgressão, não no sentido aqui ilícito, simplesmente ilícito, mas em nome da vida, em nome do que tem valor. Né? E é toda uma questão, o que tem valor? Aí começa toda uma conversa. Né? Mas essa é a conversa que começa a tradição. A tradição não é uma imposição de um pacote que alguém inventou, e normalmente quem inventa, como é que vai legitimar? Ah, Deus falou. Por que Deus tem que botar nessa consciência humana assim? A primeira coisa, não usa o meu nome em vão. Porque a coisa que a gente mais gosta de fazer é dizer que quem inventou foi o Newton, não. Eu sou... Jogar a culpa Eu pra acho ele. que é um pouco que a gente estava falando a legitimidade poder, né? Eu acho que é o que a gente estava falando de luz e sombra, né? Total. Que, na verdade, uma coisa precisa existir para que a outra também exista, né? Então, eu acho que a tradição e a transgressão, elas se complementam, acho que nesse sentido. Elas se complementam porque elas são uma força vital. Exato. A coisa mais triste que tem é ver uma tradição que ela implodiu. Acontece. Sim. Tá? Porque ela é assim como na evolução, deve ter tantas histórias que a gente não conhece. Isso deve ser uma coisa assim. Lá de trás, imagina. Imagina de coisas que foram, de movimentos evolutivos que foram feitos, incríveis, que se seguisse numa certa direção do bem, sei lá, bem no sentido assim de estar ali se renovando nessa direção correta, evolutiva, teria dado em algumas, de repente, melhor do que a gente. Sim. Porque a gente foi um caminho, né? Mas implodiu. Você diz que o corpo é moral e a alma é imoral. Quando é que você percebe que as pessoas estão sendo fiéis ao corpo e infiéis à alma? Eu acho que no livro eu quis usar muito essa coisa dessa infidelidade, desse jogo, porque ele é muito próximo de todos nós. Né? Não é que a gente somos pessoas escusas e sempre procurando inventar alguma coisa. Nós temos que fazer uma gestão da nossa vida. Então, a gente tem que o tempo todo, de alguma forma, se entregar a essas coisas que são da nossa tradição, que são do nosso coletivo. Mas, para o ser humano, isso, eu acho que essa é a grande dramaticidade, a dramaturgia do ser humano é a escolha. E isso não é para nós uma opção. A escolha, ela é uma mordida naquela árvore lá atrás. É uma coisa que entrou na alma da gente. A gente não tem como não escolher. Para não escolher, você tem que ser uma pessoa muito versada em escolher para o ser humano. Igual a nudez, que na peça ali tem. Ninguém é nu. Todos os animais são pelados. Ninguém é nu. Só nós somos nus. Aí o que é isso? Nós somos pudicos, temos problema. Não. É a nossa natureza que ficou por esse caminho que a gente resolveu seguir. E o texto bíblico lá atrás é muito claro que a gente é uma opção de caminho. Né? Podia ter ficado naquele jardim, tinha milhares de frutos. Só não pega aquele. Bastou dizer, só não pega aquele, que é o que eu quero. Né? Então isso é uma natureza. Então nós somos desbravadores por esse caminho. Né? E mesmo alertados de que esse caminho tem várias maldições embutidas nele, né? Nós tivemos a bênção. Se não tivesse a bênção, não seguia. Newton, no campo dos relacionamentos, onde você vê os maiores conflitos entre o que o corpo pede e o que a alma está pedindo? Então, juntando aqui com a pergunta que eu não respondi. Não respondeu. Eu percebi, mas fiquei quieta. Porque eu não quis responder. Mas acontece. Mas eu quis dizer assim, desenvolver o raciocínio, a gente às vezes, né, tem que fazer fazer um caminho. caminho. Depois a gente olha para trás, às vezes foi especial ou não, você tem que voltar e refazer. Né? Mas
Eu quis jogar com isso porque a gente ficou usando muito essa dicotomia. Da onde vem a alma? A alma vem do fato de que eu me chamo por Newton. Né? Eu não tenho só um corpo. Eu quando digo assim, ai, tá doendo meu pé. Como assim? O pé é você. Quem é que tá falando do seu pé? Quem é o dono do pé? Né? Essa questão toda da consciência e tudo mais. Então nós vivemos fantasmagoricamente, porque além do meu ser, tem um ser dentro de mim que fala, que buzina, que vê, que fala de mim como terceira pessoa. Né? E então nós sempre percebemos, essa foi talvez uma das questões lá daquele momento de ter discernimento, de sair, né, daquele torpor de ser parte, para se imaginar olhando de fora a realidade e o mundo. Nesse movimento que a gente fez, a gente ficou habitado por dois. Pelo meu corpo, que se eu não cuidar, fica cheio de artroses e não sei o que lá, e fica duro. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que me cuidar, e a gente tá falando, tem que comer sem açúcar, glúten, sem glúten. Esse lugar que a gente vai, que é maravilhoso, porque você tem que cuidar dessa nau, né, que é o seu veículo para existir. Até hoje é esse. Então tem que cuidar bem aí desse instrumento. Mas o que sai desse instrumento para nós é um segundo elemento. Tem um hardware e tem um software. Então esse software é a tal alma. Mas o ser humano, nas suas questões lá de tradição, de moral, começou a dizer assim, como o corpo é onde está a nudez, onde é o corpo que tem os prazeres, é o corpo que é imoral. Numa questão de infidelidade, o que aconteceu ali? Foram hormônios que agiram e a pessoa se entregou a alguma coisa que estava fora do parâmetro permitido pela moral, pela tradição. O que eu quis fazer no livro era dizer, não, existe no ser humano, existe também esse fator, digamos, físico, mas o fator físico, ele não está nem aí para a questão moral, porque a questão moral é uma questão crítica, é uma questão do segundo elemento que fica tentando entender o Newton no mundo. Que me faz assim, hoje você vai dormir mal porque você se comportou durante o dia como um Newton que eu não assino embaixo. Acho que é a nossa mente. Não. É a nossa consciência. Não sei, consciência, mente. A ciência ainda vai ficar conversando, porque isso é uma maneira da gente falar da gente. A gente é um só. Esse corpo e essa alma não tem dois. A gente vai no filmezinho e vai sair o fantasminha e vai ficar o corpo, né? Isso é um imaginário nosso sobre nós mesmos. Por isso que é tão complexo, porque esse corpo e essa alma são a mesma coisa. Né? Mas eu quis usar essa dicotomia que o ser humano fala sobre si, né? Que é o eu, tipo assim, vou fazer o que eu quero, que é o meu corpo, versus um outro Newtonzinho, não, faz isso não pode fazer isso não. Né? E que é um Newton crítico, é um Newton que não está sendo movido ali por desejos que são só desejos de ordem material, corporal, que são maravilhosos. E aí você vive nesse conflito. A pessoa fica a vida inteira Quis acordar, agora dorme. Dorme não, fica com esse barulho para dormir. Né? Sim. Enfim, então essa é uma questão, mas eu queria muito apontar o fato de que pode ser lido totalmente ao contrário, que é o lado crítico que diz que é talvez pequeno o que o hormonalmente está te sugerindo. Sim. Né? Ou o prazer imediato versus um prazer... O desejo carnal. Um desejo carnal que é mais imediato versus uma alegria, um prazer que tem uma dimensão imaterial. O corpo diz, então, do que você está falando? E tem muita gente que vive tão atrelado só ao corpo que vai dizer assim, cara, não sei do que você está falando.
né? Mas tem pessoas Nunca que vão... acessou. Tem pessoas que vão ver e vão dizer assim, tem formas de prazer que superam esses prazeres que são só embutidos na carne. Efêmeros, Efêmero. E assim, é uma discussão, não estou dizendo que são. Certo ou errado. E não sei se para cada indivíduo que é único, se o meu parâmetro é o parâmetro que é para todo mundo. Né? Mas essa capacidade de estar desperto e fazer uma gestão, olha a complexidade que é para nós viver, né? É um trabalho constante de você com você mesmo. Mas ao mesmo tempo a vida é super simples, a vida é só super viver, simples. Não tem nada. É só viver. É só viver. Mas vai falar isso. Mas pensar a vida é que não é simples. É ter um nome. É o Newton. Vocês me disseram, você abriu lá o programa dizendo, esse é o Newton Bonder, que é o Rabino, que é não sei o que lá. Você me empacotou todo. Sabe? Assim, eu vi. É verdade. Vamos viver, meninas. Mas a gente se sente limitado também, né? Porque acho que essa questão, por exemplo, da própria alma, você é tão amplo. Mas é o que eu estava falando no início. E às vezes o que te identifica é tão reduzido, né? E isso é o mais incrível que eu acho que é o trabalho para todos nós. A identidade, ela é maravilhosa. Né? Eu tenho uma tradição, eu represento uma tradição, eu apresento essa tradição com muito orgulho, né? Conheço profundamente, vejo o uau delas. Todo mundo que tem uma tradição e que conhece nos meandros, conhece o uau da sua tradição, que o outro não conhece, não está nem aí, acho que é porcaria, né? Digo assim, porcaria no sentido que não tem profundidade, não tem entendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a flexibilidade para entender que eu poderia não ter sido rabino. Que na minha matriz original, né? E tem gente dentro da própria tradição judaica que vai dizer, não, tá falando heresia, beleza. Mas assim, eu poderia ser o padre. Só para colocar num lugar assim, dicotômico, que não tem necessariamente, até muito próximo, no sentido né, de liderança, de espiritualidade. Mas eu digo assim, o que você me descreveu, quando eu olho para trás, eu digo, essa é a minha história, esse é o Newton Bonder. Né, estou festejando, ou não estou feliz, estou em crise. Esse que ela falou não me atende. Pode ter essa pegada. Mas eu não teria que terminar aqui. Essa é a minha costura. Essa é a minha costura. Quando a gente usa essas expressões, nessa encarnação. Foi o que você escolheu. E a gente até brinca, na próxima encarnação você não sei o quê. Porque às vezes você vê numa outra profissão, numa outra pegada de vida, um lugar muito alegre para você. Que a sua alma, a sua persona, tudo mais, teria desabrochado numa outra flor totalmente diferente, mas com a mesma grandeza que a que você tem. Então, assim, a gente às vezes fica por insegurança, a gente fica dizendo, esse é o único lugar. É medo, né? É medo dessa abertura, porque tá desperto e ter possibilidades é assustador. É uma coisa que dá... Eu sempre falo que para ser feliz a gente tem que ter coragem, né? Então, às vezes... É o medo do desconhecido, a coragem é o agir com o coração. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio, pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Ô, Newton, a gente tem um clube de membros e a Gabriela Ribeiro te mandou uma pergunta. Qual lição da tradição judaica você acha que mais falta na vida das pessoas? Assim, eu acho que a tradição judaica, ela tem pegadas, né? Ela tem um olhar que inaugurou, por exemplo, assim, a ideia da lei, a história toda lá dos 10 mandamentos, de construir um mito, né, de como os judeus
se veriam por uma história, que era uma história lá de libertação, tudo mais, e vão depois receber os 10 mandamentos e tudo mais. Então, ali são 10 mandamentos, né? Então, se eu vou escolher um, né, eu já estou assim, tipo, escolhendo porque eu resolvi, porque eram 10, né? Então, tem ali 10, se você faz um olhar para aqueles 10, eles estão falando de áreas muito interessantes. Provavelmente, Deus, quando jogou aquelas 2 tábuas com as leis, né, fez ali um trabalho de sumarizar, né, de tornar uma coisa sintética e tudo mais. Não tinha uma. Teve assim, começou com uma. A primeira, e eu acho que essa talvez possa ser uma resposta. A primeira é assim, eu não existo, eu não sou. Isso é Deus falando sobre si mesmo. Eu sou, não tenho forma, né? Eu sou uma experiência que vocês tiveram, né? Porque ele abre dizendo, eu sou aquele que tirou vocês do Egito, que foi o grande momento histórico. Então ele referencia uma experiência. Lembra aquela experiência incrível de libertação? Eu que estava lá com vocês. Ele identifica, mas eu não sou eu. Então, assim, eu acho que essa primeira lei, quer dizer, o que é uma lei? Começa dando a gente um olhar também, se a gente quer ser imagem e semelhança. Não pensa que você é você. Não seja um idólatra de si mesmo, né? Porque é sobre idolatria. Como você fixa alguma coisa, e essa coisa, eu entendo porque a gente fixa, porque eu preciso de identidade, eu preciso eu preciso enxergar, discernir, de separar, dizer isso, isso não é isso, né? Eu entendo, mas é muito maior, não perde a conexão com alguma coisa que é muito maior do que esse lugar que ficou ali estratificado. Então é se desidentificar do ego. É o ego. É sempre maior. Sempre olha para você com muito uau. Não acha que você não se conhece. Você não sabe quem você é. E vai fazer muito autoconhecimento e não vai se conhecer. A pessoa que se conhece não sabe nada de si. Não se conhece. Claro que não se conhece. Claro que não se conhece. Ela conhece cada vez mais, e eu entendo quando as pessoas me dizem isso. Elas ficam em êxtase quando elas se conhecem mais. Mas elas não podem se conhecer mais e dizer, agora eu resolvi. Porque você não está vendo o uau que é. E a primeira lei é essa. E o perdão, Rabino, como perdoar quando a alma ainda carrega feridas profundas? Não tem que perdoar. Tá? Tem que esperar. Não, eu tô reagindo ao fato de que a gente, num lugar assim que virou lugar comum, de que isso é uma moral, que eu tenho que perdoar. Sim. Tá? Por trás de um perdão, existe uma dor. Tem a mesma coisa. Eu posso chegar para dizer, perdoa ela. Exato. Eu não estou sentindo a dor. Então eu entendo e entendo todas essas falas lindas. É pior para você que vai ficar com dor de barriga. Claro que sim. Isso é um segundo momento. Mas ali tem uma dor, tem lutos, tem processos que são da pessoa. Eu não sei se tem que perdoar, até porque o perdão, ele é uma coisa que, quando o outro se modifica, quando o outro pede perdão, e aquilo vem num lugar honesto, de alguém que fez repensou e profundamente está sentido pela dor que te causou, aí é quase que mandatório perdoar. Porque você obteve tudo o que você queria, que era o reconhecimento de verdade do outro, de que aquilo doeu em você. É que nem quando eu estou no ônibus, alguém pisa no meu pé. A primeira coisa é dizer, sabe, eu falo um palavrão, eu me contenho, mas eu fico com raiva da pessoa que pisou no meu pé. Porque doeu. Porque doeu e eu estou em dor.
como essa pessoa agir, eu amo ela ou eu odeio ela. Porque ou ela vai se desculpar, ou ela vai de verdade me acolher e dizer: a sua dor tá doendo mais em mim do que em você. E eu amo essa pessoa que pisou no meu pé, que eu não conheço. Quanto o outro, sabe lá, todo mundo pisa pé daqui, aqui é assim. Eu odeio essa pessoa. Porque num momento de dor, não tinha empatia, tinha antipatia, né? Então, o perdão, ele tem todas essas características. Claro que você, uma pessoa que te fez um mal, e que não mora mais na sua realidade, e que ficou aquela coisa, procura uma terapia, se livra de que a única pessoa que está sofrendo é você, o outro está vivendo a vida dele, feliz da vida lá, não está nem aí, nem achou que te machucou, nem tem essa consciência, não sei o que lá, e você guardando a vida inteira e faz mal para a saúde, não sei o que lá. Então, isso aí, por favor, por saúde, procura alguém, vai numa igreja, vai vai de santo, vai numa psicanalista e perdoa por você, não é para perdoar pelo outro. O outro continua sendo Newton, mas eu vou botar um contraponto aqui. Eu já vi situações de perdão, de realmente que se não tivesse aquela situação ali na hora de realmente as duas pessoas conseguirem chegar num senso comum em relação à situação, poderia ter gerado conflitos e discórdias para frente. Sim. Então, que você realmente abraçando aquela situação e os dois realmente querendo acessar o perdão, eu sou super a favor sempre da gente... Mas então eu não viria para esse viés. Eu acho que o olhar dele está sendo uma coisa que eu sentia mesmo. Mas eu digo assim, eu não viria pela questão do perdão. Você, quando tem qualquer situação com qualquer pessoa, a coisa mais maravilhosa que você pode fazer é tentar resolver isso, em vez de você sair que às vezes não sei, nem a pessoa vê nada de mal para mim. Eu tô numa rede de amigos, assim, a gente tá jantando e alguém, às vezes tem uma coisa que você não sabe o que tá acontecendo, você tá super afim de alguém que tá na mesa e tem uma outra pessoa nessa mesa que não para de falar, que ocupa um espaço que impediu você de fazer um contato, de ter um lugar, porque a outra pessoa resolveu que ia ocupar aquilo tudo. Assim, ela não fez nada. Ela não tem que te pedir perdão. Ela não tem consciência nenhuma do que ela fez pra você. Então, esse lugar que você está falando, você chega pra pessoa e diz: fiquei super chateado. Tava super afim de poder ter um espaço, de me colocar ali, não sei o que, você não me deixou. Você não deixou, você fica ligada. E é maravilhoso, porque eu ia sair dali com uma raiva daquela pessoa, ia ter antipatia, então foi o maior inimigo. Quando se eu consigo dissolver aquilo, aquela pessoa, de repente, é uma pessoa maravilhosa, que vai enriquecer a minha vida. Mas não veio pelo viés do perdão, veio por esse lugar. Não, mas digo assim, dessas coisas do relacionamento que não caracterizaram um machucado, né? Então, assim, todas as questões, todas as pendências, unfinished business, tudo que não está bem ter resolvido é ruim. Newton, fala pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. No nosso mundo de hoje, onde que elas não podem me encontrar. Se eu botar no Instagram... Você quer ser encontrado, Newton? Se você falar Newton Bonder, você vai achar, no YouTube hoje tem que achar, você vai botar, põe um search aí, vai achar o Newton Bonder, vai botar no Instagram, vai aparecer o Newton Bonder. Todos os lugares. Você está em todas as plataformas? Aí não sei se todas, porque eu acho que eu não sei nem quais são todas. Sim. Não, mas eu tô nessas principais. Nessas que significam o telefone do século passado. Eu tenho telefone. Então, é super fácil, vai botando e vai achando e vai vendo e tem como tudo são caminhos. Newton, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. Bom, que a nossa alma tenha coragem de ser, mesmo quando isso parecer imoral para velhas regras. Se você curtiu essa conversa, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?